lista também de testemunhas, nós conseguimos ainda famílias que ainda eram descendentes desses que conviveram com Jerônimo e com Zélia, e mostravam realmente toda esta vida de busca de santidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de julho para contar a história não somente de um servo de Deus, mas de dois servos de Deus, um casal que temos a graça no Brasil de ter já a causa aberta. Estou falando de Jerônimo e Zélia Magalhães. Você que é novo nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe essa entrevista, conheça também as nossas redes sociais. Hoje, para nos ajudar, temos já um querido conhecido, Dom Roberto Lopes, que esteve conosco em novembro do ano passado para falar sobre a venerável Odetinha e agora volta para falar desse casal santo. Bem-vindo, Dom Roberto, boa tarde. Que bom ter novamente o senhor no Brasil Terra de Santos. Boa tarde, é uma alegria poder estar de novo. Como dizia Santo João Paulo II, o Brasil precisa de santos, não é? E é muito bonito também quando a gente vê, dentro de tantas formas de vida, estados de vida, também o matrimônio gera santidade, né? Como os pais de Santa Teresinha, e nos próximos dias, dia 16, nós vamos receber aqui no Rio a relíquia de Santa Teresinha. Então, falar hoje também sobre Zélia e Jerônimo, creio que é muito bom que o nosso povo brasileiro conheça, né? E nós precisamos cada vez mais ter a cultura dos santos do Brasil. E já iniciando a nossa história, que começa lá no século XIX, na década de 50 do século XIX, que é onde nascem Jerônimo, em 1851, e a Zélia Magalhães, em 1857. Né? Bom, ali nós estamos falando ainda do Brasil Império, Dom Roberto. Então, estamos falando ainda dessa grande divisão entre nobreza, não é o restante do povo, ainda tem os grandes governadores do Brasil ainda fazem parte, né, dessa nobreza, e principalmente a Zélia nasce numa família assim, Sim. de nobres. Né? Então, em que contexto nascem os nossos dois, o nosso casal, né, os nossos dois personagens de hoje? Eles nascem justamente dentro desse contexto, né? A Zélia de Niterói e Jerônimo de Magé. Ele engenheiro, ela uma moça onde teve uma formação muito rica, né? Zélia, ela dominava o inglês, o italiano, o francês, o espanhol, e bem jovem ainda fez traduções também, né, sobre César Canto e Giovenetto, né, que foi traduzido como o adolescente. Então podemos ver que era uma mente brilhante, né? Mas é curioso que dentro desse contexto ainda de Brasil, ali dentro desse processo de império para a república, nós podemos ver que era um casal muito temente a Deus, né? E é curioso porque tem um pequeno detalhe quando se fala sobre Zélia e Jerônimo, onde nós não podemos deixar de mencionar a Inha Chica, que é desse período, né? E que Zélia e Jerônimo estiveram com Inha Chica, né? Porque havia um sacerdote de Petrópolis que queria muito fundar uma congregação e a Zélia seria a sua cofundadora. E naquele período, bem mais do que hoje, Caxambu era o local tanto para as pessoas do Rio de Janeiro como de São Paulo, era um local muito agradável para o período de férias. E no momento que eles vão a Caxambu, o pai
de Zélia está um pouco incomodado com tudo isso, sendo que ele já havia prometido Zélia a Jerônimo. Naquela época, as famílias tinham os acordos, né, de matrimônio, e como o Ibaipendi é muito próximo, 5 quilômetros, eles vão até Baipendi fazer uma consulta também em Axica, né? E o padre, é evidente, muito fervoroso, e imaginando que, imagina, em Axica conversa com a Imaculada Conceição, a mãe de Jesus vai dizer que Zélia ela vai ser freira, né? E quando em Axicas, todas as vezes que era consultada, ela se retirava da sua capelinha interna na sua casa e volta depois de alguns minutos. E o padre eufórico, né? Mas Zélia, em Axica, vai dizer assim: minha sinhá, ela disse que esse jovem Jerônimo é um homem santo, vocês vão construir uma família santa e no final da sua vida será toda de Deus, né? E assim aconteceu, né? Ela casa com Jerônimo, teve 13 filhos, 4 morrem, né? Mas desses 13 filhos, 3 sacerdotes, né? Franciscano, jesuíta e lazarista, e ainda 6 religiosas. E Jerônimo, quando morre, Zélia, ela entra também nas Irmãs do Santíssimo Sacramento, que havia, hoje não tem mais, no Rio de Janeiro, mas as monjas sacramentinas, e ela morre como irmã do Santíssimo Sacramento. E aí, para deixar bem claro, né, nós abrimos o processo dia 20 de janeiro de 2014, mas antes disso houve toda uma busca, uma pesquisa de documentação a nível histórica, e descobrimos que já em 1940 houve uma tentativa de abertura do processo de Zélia, porque ela foi sepultada em 1919 ali no cemitério São João Batista, mas quando começou a fazer a nova igreja Nossa Senhora de Copacabana, Monsenhor Castelo Branco, conhecendo a fama de santidade, ele resolve fazer o translado, né? Primeiro, de uma forma muito simples, mas acabou vazando e saiu até na Rádio Nacional na época. Então, é evidente que trouxe uma multidão de pessoas para venerar Zélia. E, nesse período, se fez uma tentativa, né, de realmente já do processo de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Num dado momento histórico, o seu filho Jerônimo, que escreveu um livro onde chegou no foi um grande best-seller, né? Ele acaba pedindo que parem esse processo. Quando o nosso cardeal Dom Orani e nós organizamos a documentação e fazemos o documento para o Dicastério Causa dos Santos, sobre a Zélia, Roma responde que as suas virtudes heróicas não seriam porque ela viveu praticamente só 2 anos no convento como religiosa, mas sim como esposa e mãe, né? Então pedem que tragam também a figura de Jerônimo. E assim, é evidente, nós o fizemos, e por isso que nós temos esse belíssimo processo de um casal, né? Porque tanto Jerônimo morreu em fama de santidade, como Zélia também morreu em fama de santidade. Essa particularidade, né, da causa ser em conjunto, né, é uma graça que nós temos, né, como o senhor falou, os pais de Santa Teresinha, tem um casal italiano também, Luigi Maria Quattropi, e nós temos aqui no Brasil também essa bonita, bela situação, né. Eles se casam em 1857, Dom Roberto, e o matrimônio, não é, como a igreja diz, é um dos sacramentos do serviço, junto com o sacramento da ordem, né? E Uhum. esse serviço se dá principalmente no testemunho, na caridade e na fecundidade, né? Falando do testemunho e da caridade, eles viviam numa fazenda, não é? Fazenda Santa Fé, e ainda num período onde no Brasil havia a escravização de pessoas, não é? Já quase ali para o final, não é? Já mais para o final, mas eles têm uma conduta muito particular, muito diferente da época com os escravizados.
né? O que o senhor pode falar desse dia a dia, né, desse testemunho, desta caridade que eles viviam? Eles casam aqui no Rio, né, aí na Tijuca, na Cachoeirinha. Depois, a primeira etapa, como casal, ele vai como engenheiro a Petrópolis e o pai dele morre e ele ganha essa fazenda Santa Fé na cidade ali do Carmo, onde ele, como engenheiro, ele também constrói uma paróquia que tem até hoje, uma belíssima paróquia, Nossa Senhora do Carmo. Ele, inclusive, introduz, né, a questão da Ordem Terceira e o apostolado também do Sagrado Coração na cidade do Carmo. Então, ele administra muito bem esta fazenda. Era uma fazenda enorme, e havia, na época, aproximadamente 500 o que nós chamaríamos hoje dentro da história dos escravos, mas o casal nunca os tratou desta forma. Pelo contrário, todos aqueles que trabalhavam na fazenda, eles tinham salários, né? Eles tinham onde a sua residência, eles tinham assistência de saúde, eles tinham a questão da alfabetização, eles tinham também todo o acompanhamento também da evangelização, né? Então a gente vê assim de uma forma muito respeitosa da maneira. E a gente vê que pelo fato também dessa família ter 3 sacerdotes e 6 religiosas, é uma família missionária. Eles realizavam, não que eles saíssem para outros municípios, né, ou regiões, mas eles aproveitavam os seus filhos no período de férias e faziam grandes mutirões de evangelização, de missão. Ali realmente aconteciam os sacramentos do batismo, onde ele trazia daí também o bispo, onde tinha os sacramentos da confirmação, do matrimônio, né? E assim também ele, como Zélia, eram padrinhos de muitos, eles eram padrinhos de mais de 5.000, né, entre homens e mulheres, né? E depois a criatividade de Zélia. Zélia, como disse já, ela tinha um conhecimento a nível linguístico muito grande, né? E ela tinha em suas mãos os textos de Santa Teresa d'Ávila, O Caminho de Perfeição, As Moradas. E é interessante que ela gostou muito da maneira como Teresa d'Ávila orientou as suas monjas sobre o Pai Nosso. Então, ela faz uma adaptação sobre isso para a evangelização dos seus filhos, como também de todos aqueles que viviam próximo deles, né? Então, o material era muito rico. Ela escreve livros sobre Maria, né? Esses livros e sobre Zélia nós vamos encontrar traduzidos em inglês, francês, alemão, né? Até nas línguas eslavas, né? Ou seja, pela riqueza do conteúdo que Zélia ela tinha. Veja, com 14 anos ela faz uma tradução de César Canto, né? Então, é evidente, era uma mulher brilhante. Além disso, ela conhecia o latim, né, e o grego, né? Então, isso ajudou muito a formação não só dos filhos, porque naquela época nós não tínhamos as escolas como nós temos hoje, mas era através de tutorias, né? E ela, como uma mulher muito bem formada, é evidente, também levou isso não só para os seus filhos, mas para todos aqueles. Portanto, então, a vida ali na fazenda era uma vida que se iniciava com a oração, né? A gente vê ainda, nós tivemos a graça quando nós fizemos a exumação de Jerônimo, e tivemos a lista também de pessoas testemunhas, nós conseguimos ainda famílias, né, que ainda eram descendentes desses que conviveram com Jerônimo, com Zélia, né, e mostravam realmente toda esta vida de busca de santidade e, ao mesmo tempo, de intimidade profunda com Deus. Sim, o senhor falou dos filhos, né? Esse ponto também da fecundidade é muito importante e talvez seja o ponto mais difícil hoje, né, na vida cristã, na vida das pessoas que até querem se unir, não é? Digamos assim,
formar uma família, mas depois parece que os filhos veem mais como um peso do que como uma graça, como um dom que realmente são, né. Então tem muitos casais que não querem ter mais filho, não é, ou que substituem até os animais, em relação a ter filhos, não é. E fora também questão da educação cristã, né, a gente sabe que infelizmente nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, chegam crianças cada vez menos mais distantes da fé, né, porque não tem este exemplo em casa. Então, como nós podemos também aprender este ponto, não é, de fazer, a família como verdadeiras, igrejas domésticas, não é, a formação dos valores cristãos para os filhos. Como é que a gente pode retomar esse caminho, não é, que até o Papa Francisco tem insistido bastante nisso. É o grande desafio do mundo moderno, né, e principalmente globalizado, né? A gente encontra ainda em alguns movimentos, alguns grupos que conseguem manter, né? Eu conheço e acompanho aqui no Rio, sou vigário episcopal da Vida Consagrada, e dentro dessa maneira mista de viver a consagração nas comunidades novas, eu conheço um casal que tem 4 filhos, né? Sendo que dos 4, só uma está na universidade hoje, os demais já tiveram, mas os demais estão todos no convento, né? Então, como também o casal italiano, também todos os filhos seguiram. Isso é uma grande graça, mas é um grande desafio. Então, creio que o testemunho do casal, né, a vida, ou seja, a maneira como se administra o cotidiano na família é muito importante, né? A gente que celebra em tantas paróquias e tantas comunidades, a gente vai percebendo, né? Aqui no Rio nós temos o Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é uma réplica de Fátima, e ali a gente percebe que tem muitos grupos, famílias, onde tem opção, né, até artistas de TV, né, que fazem opção sobre a questão da provida, né, ou seja, de gerar filhos para Deus, né, são famílias mais numerosas, né, a gente vê até pela postura quando chegam para receber a Eucaristia. E dentro do grupo da Zélia e Jerônimo, é bem interessante, né? Porque são irmãs pastorinhas e irmãs doroteias, né? Mas os rapazes poderiam ser influenciados ali por um, né, o outro, mas a gente vê um jesuíta, um lazarista, né, um franciscano, e a história de Francisco José, Frei José, é muito interessante porque ele vai estudar na França e ele é ordenado em Paris, né? Mas o tempo que ele está em Paris, ele também tem misticamente um encontro com Maria, né? E Maria pede a ele que ele faça o trono de Fátima, né? E ele não leva muito a sério, ele acha que é alguma coisa assim da sua cabeça, e quando ele volta para o Brasil, ele vai para Tremembé, e lá em Tremembé, ele de novo, ele tem essa experiência, e são 2 momentos onde ele tem muita febre, né? Então ele fica num estado assim bem exaustivo, né? Mas ele vê a figura de Maria e pede, tanto que em Petrópolis daí ele vai construir o trono de Fátima em Petrópolis. Quem vai a Petrópolis, no alto do morro, vai encontrar, e é o mesmo arquiteto que faz o Cristo Redentor, né? E é interessante que na ordenação dele, os pais não conseguem ir à ordenação a Paris,
mas a princesa Isabel, que era amiga da família, participa e relata esse encontro, né, dela com ele, né? Então a gente vê a beleza a nível histórico, né, em A Chica, a princesa Isabel, a questão do trono de Fátima, Frei José, né, essa busca da santidade, que foi algo que o casal conseguiu transmitir para os seus filhos. Então, essa busca de Deus, em querer agradar a Deus, nós podemos ver, né? Quando nós fizemos as oitivas, né? Nós ouvimos duas irmãs que elas pertencem à congregação de Nossa Senhora de Lourdes, e elas ali em Petrópolis, bem próximo do convento dos franciscanos, elas têm uma escola e um pensionato, e sendo que duas dessas irmãs que na época estavam com mais de 90 anos, elas ajudaram a carregar tijolos para o alto desse morro e hospedaram também uma das filhas de Jerônimo, que era muito doente e passou um período. Então, não só aquilo que nós temos através da documentação, mas é muito interessante quando você escuta, né, falar a respeito sobre como é que foi também a vida desses filhos, né, religiosos de Zélia e Jerônimo, né? Lembrando que Jerônimo, mesmo como sendo engenheiro, administrando a Fazenda Santa Fé, mas ele tinha um grande desejo, né, também de santidade, também de ser consagrado, tanto que ele era da Ordem Terceira dos franciscanos, né? E Zélia também tinha esse grande desejo, mas como Inha Chica, ela previu, né? Primeiro, eles tinham que construir essa família santa, né? Porque ele era santo, né? Ela também buscava essa santidade. E no final da vida, só no final da vida que se entendeu que realmente ela seria toda de Deus, né? Aí como monja, uma monja sacramentina. E é por isso que no terceiro capítulo da Posício, da Inha Chica, nós temos o relato dessa família que criou assim um grande impacto dentro da história do Brasil, da maneira como agia e reagia com aqueles que estavam muito próximos e trabalhavam com eles, o respeito, a questão da evangelização, a questão dos valores da vida, né? Então nós temos aqui um exemplo muito forte sobre a questão do matrimônio. Agora, é interessante que hoje nós temos, assim, essa grande fragilidade, como você comentava, né, nas famílias. Mas nós temos, e é urgente, né, apresentar também na igreja esses casais. Hoje, além aqui no Brasil, na França, na Itália hoje nós temos outros casais que estão também como servos de Deus em processos, na Espanha, né? Porque é urgente trazer, né, essas figuras e mostram que dentro do estado de vida, né, leigo, mas dentro do matrimônio também é possível você viver a santidade. Exatamente. Este sonho, esse desejo, esse chamado de Zélia à vida religiosa, né? Eles passam 33 anos casados, em 1909 falece Jerônimo, mas Zélia não pode cumprir este chamado exatamente naquele momento, não é? Tem o pai, não é, que está ali no final da vida também. Então, como é Vai cuidar dele, né? exato. Como religiosa, tecnicamente falando, ela passou pouco tempo da vida, como o senhor Por disse, isso né? que quando nós iniciamos a documentação do pedido do New Obsta, né, que você não pode abrir um processo sem antes fazer a consulta ao dicastério, ele é só lícito após o New Obsta. Foi a reflexão e aí a gente vê como a igreja ela é organizada, né? Porque Roma já tinha alguns documentos onde contava a história desta mulher, ou seja, deste casal, sobre a questão das suas virtudes, né? Porque
a grande beleza é a construção dessas virtudes. Imagina um casal que teve 13 filhos, né? Sendo que 4 morreram, mas dentro desses 9 filhos, a responsabilidade, todo o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente vê assim as escolhas que foram feitas, né? Desses filhos, que existe toda essa liberdade, né? Como também tanto Jerônimo como Zélia tinham esse grande desejo da santidade, até de uma vida consagrada, mas eles souberam respeitar o seu tempo, né? Viveram intensamente aquilo que é próprio da vida matrimonial. Então, e quando a gente olha um pouco tudo aquilo que Zélia produziu, né? Como eu comentava, o comentário do Pai Nosso, inspirada em Teresa d'Ávila, ela acaba deixando uma bela contribuição para a igreja de hoje, né? É por isso que o seu filho Jerônimo escreve uma biografia e conta um pouco até da maneira como era o namoro, né? Era aquilo que nós chamamos hoje, muitos dentro de uma linguagem, principalmente das novas comunidades, um namoro santo, né? Não queimar etapas dentro deste namoro, mas saber respeitar, ou como o próprio Santo João Paulo II, ele nos deixou um precioso documento sobre a teologia do corpo, né? Então, quando nós olhamos a figura de Zélia e Jerônimo, bem antes de tudo isso, da figura de João Paulo II, eles já tinham consciência sobre essa teologia que deveria ser vivida intensamente, né? Dentro do respeito do tempo, do homem e da mulher, dentro dos relacionamentos afetivos, onde ter esse controle sobre os afetos desordenados, né, ou as paixões desordenadas, mas eles, como eles tinham uma leitura, e de maneira particular, Zélia nos mostra uma boa leitura, ou seja, aquilo que havia do melhor, né? E ela aplicava tudo isso dentro da sua família. É evidente que daí trouxe esse resultado muito positivo, né? E a própria igreja o reconhecendo, né? Quando Zélia ela é transladada para a igreja de Copacabana, né? Havia um conhecimento, porque o livro já estava escrito pelo padre Jerônimo, né? As pessoas conheciam, então, a veneração sobre essa figura, né? Mesmo ela sendo de família nobre, né? Quem veio, inclusive, nos apresentar e reivindicar a abertura de novo de Zélia foi uma sua sobrinha, né? Cecília Duprat, né? Ou seja, os condes, né? Duprat, né? A descendência, ela foi, a Cecília Duprat era já a terceira geração de Zélia, né? Hoje ela está bem idosa, já muito fragilizada, mas é muito bonito quando você vê a história de uma família que procurou preservar, mesmo pertencendo à nobreza, mas a nobreza maior está dentro do segmento de Jesus Cristo. Como diria o Papa Francisco lá na Jornada do Rio, não é? Falando aos voluntários, dizem que o casamento está fora de moda, não é? Mas não está. Então, ele pede a todos que nadem contra a corrente, não é? Que, de fato, bem esses sim abracem essa vocação à vida familiar, à vida matrimonial, né? Então, isso é muito bonito ver que, como o senhor falou, não é? Na igreja vai crescendo esses testemunhos também, né, vão aparecendo. Nós temos essa graça de tê-lo no Brasil também. Eles fizeram muitas missões, mas tem algo que dentro da documentação que nós temos nos chama muito a atenção, é a questão da obra de misericórdia, né? Assim, Zélia e Jerônimo, eles tinham um carinho muito grande por aqueles que trabalhavam com eles, ou seja, nos momentos que eles estavam doentes, a questão também sobre a questão dos óbitos que havia, a maneira como eles sepultavam de uma forma digna, né?
Então, a gente vê muito bem, quando a gente lê a história do Brasil, e a história da maneira como esse casal ele viveu, foi um casal que tinha compaixão e que tinha misericórdia, né? Que eles sabiam tratar todo esse povo de Deus assim com muita dignidade, né? Não só a questão também como Jerônimo, né? Ele deixou um belíssimo legado que hoje pertence à Diocese de Nova Friburgo, a cidade do Carmo está na Diocese de Nova Friburgo, mas um belíssimo patrimônio dentro da beleza, né? Ele como amante também de Teresa, ele acaba fazendo uma igreja onde é dedicada a Nossa Senhora do Carmo, a Maria. Ele era fiel profundamente a Maria, né? E ao mesmo tempo também ele gostava muito do apostolado do Sagrado Coração. Então a gente vê assim que não era um homem que estava só preocupado, ou uma família que estava preocupada só com eles ali em si, mas eles estavam com todos, né? Eles conseguiam levar, extravasar, né, toda a riqueza que eles recebiam da sua experiência profunda de Deus. Como eu dizia, nessa fazenda ninguém despertava sem ter momentos de oração. Quando a gente fala momentos de oração, não é só o casal e os filhos, né? Mas essas orações aconteciam em grupo, né, em comunidade, a gente poderia chamar, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele deu esse espaço belíssimo de Nossa Senhora do Carmo. Ele confiava a Nossa Senhora do Carmo, ele tinha essa espiritualidade, seja aquilo que é muito próprio do século XIX, que veio com uma força muito grande com a espiritualidade do Sagrado Coração, mas também a figura de Maria, né? Então, Maria, ela faz parte, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vê a figura de Nossa Senhora do Carmo, né? Então a gente vê que era um homem que sabia contemplar o belo, né? Porque quando você, se um dia tiver possibilidade de visitar a paróquia ali na cidade do Carmo, vai ver assim que ele tinha uma grande sensibilidade, né, em todos os detalhes dessa igreja, onde se torna um espaço profundo de oração. Como esse espaço é um espaço para toda a comunidade, mas também ele fazia isso na vida interna, na vida particular da sua própria família, né, onde levava essa família dentro de uma corrente de graça, né, onde recebia dentro dessa corrente de graça as bênçãos de Deus pelo a sua busca de santidade e que transmitia a vida de oração. Exatamente. E claro que a gente também não pode esquecer que eles passaram por dificuldades, né? O próprio fato de perder 4 filhos em uma idade ainda muito tenra, né? Muito jovens ali, não deve ter sido nada fácil, como não é para nenhum pai, nenhuma mãe, mas continuaram, perseveraram na fé, na misericórdia, nas obras, né? Nas virtudes, como o senhor disse, e puderam trilhar este caminho belíssimo de, de busca de alcançar a santidade como indivíduos, mas também como casal, nessa abertura, não é, a quem estava ao redor deles, né? E, Dom Roberto, o que que a exemplo deste casal, não é, dessa família, não é, porque o senhor falou também dos filhos, das virtudes dos filhos, como nós podemos também nós alcançar a santidade, continuar trilhando este caminho, a exemplo de Zélia e Jerônimo? Hoje, muitos problemas às vezes acontecem, a gente percebe que o ideal seria que todo cristão tivesse um diretor espiritual, né? Porque um diretor espiritual, pouco a pouco, ele vai purificando, vai mostrando, né, um itinerário, um caminho. E é importante que um jovem ele encontre um caminho, né? Por isso que os santos eles são ícones que nos mostram essa possibilidade de caminho. E também dentro de uma família de espiritualidade, né? Eu sou beneditino, então é evidente toda a minha formação, tudo aquilo que praticamente a gente realiza, é evidente nas paróquias, nas comunidades, a gente leva São Bento, é um santo da Igreja Universal e era
um homem, um grande profeta, onde levou a evangelização à Europa, né? E a questão da cultura, do belo, do acolhimento, da liturgia, da Sagrada Escritura. Mas é importante que cada jovem ele pudesse ter essa possibilidade, né? Por isso que a formação de um casal, né? Um casal, quando a gente vê assim que ele, dentro da sua juventude, ele fez algumas experiências em grupos, ou ele se identifica, né? No caso, por exemplo, Jerônimo gostava muito do Sagrado Coração, né? Mas ao mesmo tempo Zélia, ela tinha essa paixão também por Santa Teresa d'Ávila, né? Então é importante que o casal não tenha medo também de expressar essa religiosidade e apresentar esses caminhos que são possíveis, né? E ao mesmo tempo também ser curioso, né? Você só vai descobrir realmente uma espiritualidade onde você se identifica através de leituras. Nesse sentido, Zélia era uma mulher que lia muito, né? A gente vê tanto que o processo dela é um processo muito mais complexo do que do Guido, da Odetinha, apesar que os dois já têm o título de veneráveis, só nos falta agora, estamos na caça de milagres, né? Da Zélia ainda estamos em processo, porque ela contribuiu muito, ela deixou um grande legado, esse legado exige também um grande esforço de digitalização, mas é interessante que o casal ele soube buscar, né? Nos dias de hoje também é importante. E eu vejo isso muito claro, né? Hoje a gente às vezes encontra um casal que o marido ele tem um lado muito mais focolarino, né? A esposa dentro da renovação carismática, né? Mas outro que tem uma tendência muito forte também e sente o desejo, mesmo dentro da família, de realizar obras de misericórdia. A gente conhece tantas famílias, tem uma paróquia Nossa Senhora de Fátima aqui na Taquara, no Rio, onde são mais de 70 missionários que toda semana, né, são casais que saem às ruas para ir ao encontro dos irmãos em situação de rua, né? Então são pastorais muito bem organizadas, né? Muito bem estruturadas. A gente vê quantas famílias que acompanham a comunidade O Caminho, né? Que trabalha dentro dessa realidade. Nós temos outras comunidades que caminham com a Toca de Assis, a Aliança de Misericórdia, mesmo dentro dos grupos. Hoje nós temos a questão da Shalom, nós temos a Canção Nova, né? Mas a gente vê que também essas outras congregações, elas têm e levam, né? E quando os casais eles buscam isso, é evidente que o ganho é muito grande para a própria família e dá a possibilidade do filho fazer as suas escolhas, né? Não há necessidade de impor nem de fazer uma lavagem cerebral, né? Como alguns dizem, não, mas alguns movimentos fazem. Não, não se faz, você tem que ser livre, né? Então, eu acho que hoje, por isso que é importante nós mostrarmos. E graças a Deus, como você e tem outros grupos hoje, estão trabalhando dentro dessa evangelização através dos santos, né? Mostrando a beleza. Hoje são mais de 300 em processo no Brasil, né? Nós vamos, mesmo dentro da Igreja Universal, nós estamos ali na expectativa da canonização de Carlos Acuti, né? Que é uma grande figura, que é da sua geração, né? Você também é um homem midiático da internet, que evangeliza, assim também foi o modelo do Carlos, e a gente vê, mas ao mesmo tempo a figura de Santa Teresinha também jovem, né? Que nós estamos vivendo esse tempo no Brasil, onde a sua relíquia está caminhando por várias partes do Brasil, e nós, a partir do dia 16 de julho até o finalzinho, nós vamos ter aqui no estado do Rio de Janeiro a figura de Teresinha. E Teresinha traz justamente também o modelo dos seus pais, que foram uma grande referência. Então, eu creio que as famílias precisam beber um pouco nessa fonte, né? De não ter medo e não se deixar. Às vezes as pessoas têm medo de ser rotuladas, né? E viver a sua fé
é uma liberdade do Filho de Deus, né? Tem que levar com leveza, com alegria, né? A gente vê hoje o próprio Brasil, nós temos a Zélia, mas temos vários outros modelos, né, para evangelização no Brasil, né? E se Deus permitir, em breve vamos ter novos santos brasileiros, né? É uma igreja muito dinâmica, né? E como o senhor falou da direção espiritual, né? Inclusive é um pedido do Papa Francisco que os casais que recentemente se casaram sejam também mais acompanhados, né, pela igreja, porque esse início, para que esse início seja bem estruturado, seja bem calcado nesta rocha que é Jesus e toda a sua igreja, né? Então é interessante como mesmo num momento difícil da história em relação aos casais, à fé, nós temos também tantos pontos de esperança, né? Tantos exemplos que a gente pode confiar, não é? E para que a gente possa contribuir com esta causa também, não é? Peço que o Senhor conduza a oração pela beatificação e pela canonização dos servos de Deus, Jerônimo e Zélia, não é? Temos os pais de Santa Teresa já canonizados, não é? O Luigi e a Maria Quattrochi são beatos lá na Itália, então Uhum. também cresça, não é? Que possamos ter Zélia e Jerônimo nos altares também para serem venerados, né? E eu tive a graça de ver ali a questão da beatificação do casal. Eles têm um filho que é jesuíta, né, e filhas religiosas, e quando a TV Rai perguntou ao filho jesuíta, mas por que seus pais estão sendo beatificados, né? E ele, daquela forma bem italiana, muito espontânea, disse, é niente, né? Ou seja, nada, né? Meu pai era só advogado e a minha mãe cuidava da casa, né? Quer dizer, ele mostrou de uma forma muito simples, que era muito simples a maneira dessa santidade, né, do pai ali como advogado, mas tinha um diferencial dentro da evangelização. E a mãe, né, a mãe dentro de uma dona de casa, mas uma mulher que transmitia, né, aquilo que vivia e a fé. Por isso que a santidade é algo muito simples, né? E o Jerônimo como engenheiro, né, mas ao mesmo tempo como um grande administrador, não era só a questão de uma fazenda, mas principalmente de almas, né? Tanto Zélia como Jerônimo se tornam pais espirituais de uma geração inteira, e principalmente a gente vê assim como eles eram queridos em toda aquela região da cidade do Carmo, né, que já está bem ali em divisa com Leopoldina, Minas Gerais. Mas vamos pedir, né, a intercessão através dessa oração de Zélia e Jerônimo, e que também foi organizada por Dom Antônio Augusto, que é responsável pela pastoral da família no Rio de Janeiro. Ele também é um bispo médico, né? Então é muito bonito a gente ver dentro da igreja. Outro dia eu fui ao seminário diocesano, eu encontrei também dois seminaristas médicos que estavam jovens, deixando, e quando a gente também tem no Rio de Janeiro um médico, né? Inclusive na próxima terça-feira eu vou estar falando para mais de 200 seminaristas do Brasil sobre a figura do Guido Schaffer, né? Mas então vamos fazer aqui, com muita piedade, pedindo a intercessão, né, para que esse casal em breve possa também ter a honra do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que unis o homem e a mulher pelos laços do matrimônio, vos pedimos por intercessão dos vossos servos Zélia e Jerônimo, que santificaram na vida do amor matrimonial, acolhendo e educando seus filhos na verdadeira fé, no amor a Deus e ao próximo, a graça da proteção às nossas famílias. Rogamos que, seguindo os seus exemplos, possamos viver de acordo com o vosso desejo, para o bem da Igreja e santificação da nossa sociedade. Peço-vos, por intercessão de Zélia e Jerônimo, a graça que tanto necessito.
E aqui podemos fazer um pouco de silêncio. E que eles sejam elevados à honra dos altares por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado por mais uma vez a oportunidade, né? E que você continue evangelizando com alegria, né? O seu trabalho não deixe de ser um profeta, ou ser um trabalho profético, né? Muito obrigado, Dom Roberto, pela gentileza, pela disponibilidade de sempre, e que nós possamos aí no Rio de Janeiro também, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, ter muito mais causas, muito mais exemplos, que essas causas andem, né? Muito obrigado a todos que puderam acompanhar esta entrevista. Até a próxima entrevista.